Olá, gente, tudo bem? Bom, olha só, eu vou mostrar um efeito que eu fiz na aula passada e, na verdade, é um pedacinho da aula passada. Eu vou mostrar aqui para vocês no After Effects uma solução bem simples para fazer uma entrada com um texto, mesclando um pouquinho com a cena. Isso, vou dar um render aqui para vocês verem. Olha lá. Ok, então você repara que o rapaz entra no primeiro plano, em cima do texto. Tá? Eu poderia colocar o texto, por exemplo, sem o cara, passando por cima dele, que seria o mais fácil. Né? Mas não, eu quero botar ele por cima, para fazer uma coisa diferente, mais interessante. Aí eu fiz uma máscara usando o TrackMate, que em português ele chama de fosco de controle. É aquilo que a gente viu na aula, sempre nas nossas aulas, né? Então vamos lá. Eu vou começar do zero para vocês entenderem o processo. Esse material eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Então beleza. Aqui na minha janela de projeto eu tenho um arquivo de vídeo. Vou pegar ele, vou criar aqui uma nova comp em cima dele, ok? Essa nova comp sempre assume o mesmo nome do arquivo. Eu vou alterar o nome dessa composição. Vamos botar aqui, ó, comp aula. Beleza. Então eu tenho aqui meu vídeo. Esse vídeo já está, inclusive, cortado. O original dele é bem maior do que isso. Eu já dei uma cortadinha nele, só para o trecho que me interessa. Tá? Então vamos criar um texto agora. Eu vou botar o título do filme, que é O Machadinha. Não importa, gente, a fonte, a cor. Por enquanto é do jeito que vocês quiserem. Se você quiser configurar a fonte, vem aqui no caractere, dá uma configuradinha, né? Escolhe qual é a fonte que você acha legal. Pode escolher aqui o tamanho. Tá? Isso, na verdade, vai a gosto do cliente. Você vai definir isso depois. E, claro, a cor também você pode alterar aqui, na cor de preenchimento. Isso para mim não é importante. Vou deixar aqui. Eu vou fazer esse primeiro passo bem simples, tá? Beleza. Repara que agora na minha janela de timeline, eu tenho o vídeo embaixo, meu texto em cima. Para fazer o efeito que eu acabei de mostrar para vocês aqui na comp simples, eu tenho o cara passando na frente. Para fazer essa passada na frente, eu vou ter que, obviamente, botar comp, aliás, o meu vídeo passando por cima. Na aula passada, eu mostrei uma técnica de recorte chamada rotoscopia, que eu vou depois falar de novo, enfim, a gente vai comentar de novo. Mas, para quem estava na aula passada, viu que a rotoscopia é muito trabalhosa. Então, para esse tipo de situação em que eu quero ganhar tempo, a gente pode usar o mesmo arquivo de vídeo para fazer um recorte, usando a função de TrackMate, ou como em português ele chama de fosco de controle. Então vamos lá. Vou pegar esse vídeo, está aqui na minha composição, vou dar um Command D, vou duplicar ele. Essa duplicata eu vou botar acima do texto, tá? Repara que eu coloco numa ordem já em cima do texto, ele some daqui o texto, né? E vamos colocar aqui o nomezinho dele de para recorte. Vou botar assim. Só para a gente saber, tá? Esse para recorte, eu vou fazer, na verdade, o efeito daqui, ó, desse cara, desse cidadão aqui, ficando mascarado. Então, eu vou querer que esse contorno dele aqui seja um recorte. Então, para isso, eu vou transformar ele
num contraste de preto e branco. É isso. A jogada é essa. Criar um contraste de preto e branco. Então, vamos lá. Para fazer esse contraste, eu vou usar efeitos. Então, vamos abrir aqui efeitos. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar ele em preto e branco. Então, aqui dentro dos meus efeitos, eu vou procurar, vou clicar ali na lupa e vou digitar preto. Aqui já apareceu na correção de cores o preto e branco. Pega esse cara e arrasta aqui para o vídeo, ou pode arrastar para a camada para recorte. Ok? Transformou já ele em preto e branco. Repara que ele não está muito preto, ele está meio cinza. A área aqui também está branca, meio lavada, mas não está um contraste bem definido de preto e branco. Para dar esse contraste bem forte, eu vou usar um outro efeito, que a gente chama de níveis, ou em inglês que a gente chama de levels. Vou botar aqui níveis. Lembrando, se tiver em versão em português, tem que digitar com acento para poder buscar exatamente o efeito. Então, peguei o níveis e joguei aqui no meu vídeo. Então, na minha janela de controle de efeito, eu já consigo visualizar o efeito níveis. Está aqui bonitinho. Ele é esse gráfico, onde eu tenho aqui as partes escuras e claras. Eu vou pegar essas beiradinhas aqui, ó, e vou começar a puxar. Repara que quando eu começo a puxar, ele vai dando um contraste mais fechado na imagem, tanto para as partes claras como escuras. Ele vai tornar isso daqui uma coisa mais preta e branca. O que tiver de cinza na cena é porque vai ficar semi-transparente. Não vai ficar exatamente transparente. Então, o ideal, por exemplo, aqui no Machadinha, o ideal é que esse cara esteja realmente todo preto. Isso eu vou conseguir mexendo aqui no Levels. Em algumas circunstâncias, não basta só mexer no Levels, eu posso mexer também em outro efeito. Por exemplo, a gente aplicou o preto e branco. O preto e branco tem parâmetros aqui de vermelho, amarelo, verde. Isso tudo aqui influi justamente no resultado. Olha lá, tá vendo? Estou diminuindo aqui o ciano, o azuis, ele influi. Aí vocês podem perguntar assim, porra, Paulo, qual é o valor que eu vou colocar aqui para ficar certinho? Gente, não tem mágica. Eu não sei o valor, a gente vai ter que ir ajustando até ficar o melhor resultado. O melhor resultado é um contraste bem definido de preto e branco. Tá? Então, por exemplo, a gente repara aqui que esse lado ficou bem preto. Não tem problema. A gente pode depois fazer um ajuste mais fino, tá? Mas o ideal é isso daqui, ó. Se você quiser uma coisa mais suave, você pode tentar ir ajustando até ficar mais suave. Mas a base é essa. Eu criei esse contraste. Então, essa camada para recorte, ela vai servir apenas como recorte. Essa primeira camada aqui embaixo que eu criei, eu vou deixar ela como base. Eu não vou mudar ela. Eu vou até reescrever, vou renomear ela. Cliquei aqui com Enter e vou escrever aqui, ó, base. Eu não altero ela, tá? Eu preciso, para fazer o recorte, eu preciso de uma camada base para fazer o track mate. Então eu vou pegar essa base aqui, vou dar uma duplicada nela. Então, Command D ou Ctrl D, né? Essa base 2 eu vou botar aqui para cima do machadinha, em cima do texto, e é ela que eu vou usar para fazer a dupla com o meu recorte, tá? Para fazer o recorte, eu preciso visualizar a minha coluna de fosco de controle. Se por acaso, gente, vocês estiverem visualizando a coluna dos atributos aqui, e você quiser ver, obviamente, o resto, clica aqui no alternar opções. Agora você consegue visualizar a coluna de modos de mesclagem e também de fosco de controle. Vou até expandir um pouquinho mais aqui, para ficar mais fácil, tá?
Então funciona da seguinte maneira. Esse vídeo da base 2, eu vou usar aqui no fosco de controle um fosco invertido de Luma, e aí ele vai linkar para a camada sempre superior. Tá? Ele vai usar sempre a camada superior, que é a camada do recorte, para fazer esse efeito. Então repara o que ele vai fazer. Ó. Quando eu clico no fosco invertido, eu poderia testar qualquer outro. Tá? No caso, eu estou usando uma dessas duas aqui, ó, que ele trabalha com Luma. Luma significa que eu estou usando a máscara em preto e branco, que é essa que eu estou fazendo. Posso testar fosco de Luma ou fosco invertido. No caso, uma das duas vai dar certo. Botei o fosco invertido, porque eu já conheço, já sei qual é o método certo. Então repara que ele já fez aqui o recorte. Tá? Ó. Repara que, obviamente, não só o personagem mascarou, mas também, por exemplo, aqui a barra de ferro, né, o cenário ali, tudo que entrava no contraste do preto e branco, ele fez o recorte. Tá vendo? Então vou dar um ramp preview aqui com a barra. Tá? Então a ideia aqui foi justamente fazer esse acabamento, esse recorte, usando o próprio vídeo. Repara que agora eu tenho 3 partes do meu vídeo. Essa base aqui, ela existe porque ó, ela compõe ali o fundo. Então eu tenho que ter essa base, ok? Base 2 serve para fazer o recorte do personagem. E o para-recorte é apenas o contraste de preto e branco, para fazer o fosco de controle. Repara que ele até fica com um olhinho oculto. Isso acontece porque ele não é para ficar ativo mesmo, tá? Se eu tornar ele ativo, você vai ver que é só preto e branco, tá? É isso, gente. Essa primeira parte, então, é uma coisa bem simples. É só para a gente entender o processo. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando agora um pouco mais complexo o efeito, tá? Então, vou me despedir aqui. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.